Se você vivesse em um mundo onde ninguém pudesse te julgar, quem você realmente seria? Pense nisso por um instante. Livre dos olhares, das opiniões, das expectativas. Livre do medo de decepcionar, de não ser aceito, de ser considerado estranho ou inadequado. Que roupas você vestiria? Que carreira você seguiria? Que palavras você diria? Que sonhos você ousaria perseguir? Se a resposta para essa pergunta te causa um certo desconforto, uma pontada de melancolia, saiba que você não está sozinho. A maioria de nós vive, em algum grau, como um ator em uma peça que não escrevemos, vestindo uma máscara que se tornou pesada demais. Vivemos em uma prisão invisível, cujas grades são forjadas pelo nosso desejo insaciável por aprovação. Essa busca incessante por validação externa é uma das fontes mais profundas de ansiedade, estresse e infelicidade na vida moderna. Ela nos esgota. Nosso cérebro, em sua programação mais primitiva, é programado para buscar pertencimento. Na era tribal, ser excluído do grupo significava a morte. Então, desenvolvemos um radar social hipersensível. Um olá que o libera uma pequena dose de dopamina. Uma crítica, uma onda de cortisol. Estamos biologicamente predispostos a nos importar com o que os outros pensam. Mas o software que nos serviu nas savanas africanas hoje se tornou um bug no sistema operacional da nossa felicidade. Ele nos transforma em camaleões emocionais, mudando de cor para agradar cada ambiente, até que esquecemos nossa cor original. Ele nos faz sacrificar nossa autenticidade no altar da aceitação. O resultado é um cansaço crônico de performar, uma sensação de vazio e a trágica percepção de que estamos vivendo uma vida que não é verdadeiramente nossa. Mudar isso não é apenas um ajuste de comportamento. É uma revolução existencial. É reivindicar o direito de ser o autor da sua própria história. Imagine o alívio. A energia que voltaria para você se não fosse gasta tentando adivinhar o que os outros querem. Imagine a força que você sentiria ao tomar decisões baseadas em seus valores, e não no medo do julgamento. Imagine a paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que, naquele dia, você foi fiel a si mesmo. É aqui que uma sabedoria de mais de 2000 anos se torna a ferramenta mais poderosa que podemos ter. O estoicismo. Nascido na Grécia e forjado em Roma, praticado por um imperador como Marco Aurélio, por um dramaturgo e conselheiro como Sêneca, e por um ex-escravo como Epicteto, o estoicismo não é uma filosofia de repressão emocional. É um sistema operacional para a mente. Um treinamento prático para construir uma fortaleza interior, uma cidadela inabalável contra o caos do mundo externo e, principalmente, contra o ruído das opiniões alheias. Os estoicos entenderam a raiz do nosso sofrimento e nós confundimos o que podemos controlar com o que não podemos. E a opinião dos outros está, definitivamente, fora do nosso controle. Tentar controlá-la é como tentar segurar o vento com as mãos. É uma fonte garantida de frustração. O que eles nos ensinam é a focar unicamente no que está em nosso poder, em nossas percepções, nossas escolhas, nossas ações. Eles nos ensinam a encontrar um centro de gravidade interno, tão sólido e estável que nenhuma tempestade externa pode nos derrubar. Antes de mergulharmos fundo nesta jornada, quero te convidar a um ato de compromisso. Um pequeno ritual para marcar o início desta transformação. Vá até os comentários e escreva esta frase, como um mantra para si mesmo: e minha paz não é negociável. Escreva e sinta o peso dessas palavras. Este é o seu primeiro passo para declarar sua independência emocional. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre filosofia. Você vai receber um mapa. Um guia prático e profundo. Hoje você vai aprender 15 princípios estoicos que vão te ajudar a desmontar, peça por peça, a necessidade de aprovação. Você vai aprender a cultivar a autoconfiança, a ressignificar a crítica e o elogio, e a construir uma autoestima que não depende de aplausos. Então, respire fundo. Relaxe os ombros. A jornada para a sua liberdade interior começa agora.
Primeiro princípio, a dicotomia do controle e a chave mestra da serenidade. Este é o alicerce de todo o pensamento estoico e a ferramenta mais libertadora que você irá aprender. A dicotomia do controle é a prática de separar, com clareza cirúrgica, tudo na vida em duas categorias, aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Parece simples, mas é a causa de quase todo o nosso sofrimento. Nós nos angustiamos, nos frustramos e nos desesperamos porque investimos nossa energia emocional em coisas que, desde o início, nunca estiveram em nossas mãos. A opinião dos outros é o exemplo perfeito. Epicteto, o filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos mais influentes mestres estoicos, resumiu isso de forma magistral: das coisas existentes, algumas estão em nosso poder, e outras não. Em nosso poder estão a opinião, o impulso, o desejo, a aversão, em resumo, tudo o que é nossa própria ação. Fora do nosso poder estão o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, e, em resumo, tudo o que não é nossa própria ação. A sua reputação, o que os outros pensam de você, está na lista do que não podemos controlar. A neurociência moderna valida essa sabedoria ancestral. Quando nosso cérebro percebe que estamos focados em problemas insolúveis ou situações incontroláveis, ele entra em um estado de alerta constante, liberando cortisol, o hormônio do estresse. É o que se chama de ruminação ansiosa. Por outro lado, focar no que podemos controlar ativa o córtex pré-frontal, a área responsável pela resolução de problemas e pelo controle de impulsos, gerando uma sensação de agência e calma. Imagine que você fez uma apresentação importante no trabalho. Você pode controlar a sua preparação, a qualidade dos seus slides, a clareza da sua fala, a sua postura. Tudo isso está no seu domínio. Mas você não pode controlar se o seu chefe estava de mau humor, se um colega sentiu inveja, se a diretoria já tinha uma decisão pré-concebida ou se alguém simplesmente não gostou do seu tom de voz. Buscar a aprovação deles é como tentar controlar a chuva. O estoico se prepara com o seu melhor, executa com excelência e depois aceita o resultado, qualquer que seja, com tranquilidade, pois sabe que sua parte foi feita. Para aplicar isso, comece seu dia com um exercício mental. Pense nos seus desafios, uma reunião, uma conversa difícil, um projeto. Pergunte-se: no que nesta situação depende inteiramente de mim? E o que não depende? Escreva se for preciso. E então faça um pacto consigo mesmo de focar toda a sua energia na primeira lista e praticar a aceitação radical com a segunda. Essa é a chave que abre a porta da prisão da aprovação. Segundo princípio, o juiz interno é o único que importa. Nós passamos a vida em um tribunal imaginário, onde os outros são o júri e o juiz. Cada ação, cada palavra, cada escolha é submetida a esse tribunal, e vivemos com medo do veredito. O estoicismo nos convida a dissolver essa corte externa e a instaurar um único e supremo tribunal, o da nossa própria consciência. O único juiz cuja opinião realmente importa é o seu eu interior, aquele que conhece suas intenções, seus valores e seu esforço. Sêneca, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, escreveu em suas cartas: em que benefício há em que alguém se esconda e evite os olhos e os ouvidos das pessoas? Uma boa consciência convida a multidão, uma má consciência é ansiosa e preocupada mesmo na solidão. Se o que você faz é honrado, que todos saibam. Se é vergonhoso, que importa que ninguém mais saiba, se você mesmo sabe? Essa ideia ecoa no conceito psicológico de locus de controle interno. Pessoas com um forte locus de controle interno acreditam que são as principais arquitetas de suas vidas e baseiam sua autoestima em seus próprios padrões e ações. Elas são mais resilientes à crítica e menos suscetíveis à bajulação. Sua validação vem de dentro, tornando-as emocionalmente mais estáveis e autônomas. Pense em uma situação comum: você decide começar um novo hábito saudável, como acordar cedo para se exercitar. No início, você pode ser ridicularizado por amigos ou familiares. Para que todo esse esforço? Você não vai durar uma semana. O tribunal externo te condena por ser o exagerado. Mas o seu juiz interno sabe o porquê de você estar fazendo isso.
Ele conhece seu desejo por mais saúde, disciplina e bem-estar. Se, ao final do dia, você cumpriu o que se propôs, seu juiz interno te dá um veredito de aprovado. E essa é a única aprovação que nutre a alma. Para praticar, crie um ritual diário de revisão de consciência. Antes de dormir, em vez de repassar as interações sociais e se preocupar com o que os outros pensaram de você, faça perguntas ao seu juiz interno: hoje, eu agi com coragem? Fui honesto? Fui gentil? Fui fiel aos meus princípios? A opinião dos outros se tornará um ruído de fundo quando a voz do seu caráter falar mais alto. Terceiro princípio: construa sua cidadela interior. Imagine uma fortaleza impenetrável, com muros altos e sentinelas vigilantes. Não importa quão forte seja a tempestade lá fora, quão violento seja o cerco do inimigo, dentro desses muros reina a paz e a ordem. Os estoicos nos ensinam que nossa mente deve ser essa fortaleza, essa cidadela interior. As opiniões alheias, as críticas, os insultos, os elogios vazios, tudo isso são os exércitos inimigos. Se permitirmos que eles invadam, eles saquearão nossa paz. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo em seu diário, as meditações: lembra-te de que a tua mente se torna uma fortaleza inexpugnável quando se recolhe em si mesma, contente por não fazer o que não quer, mesmo que a recusa seja irracional. Quanto mais quando a sua decisão é baseada na razão e na prudência. Por isso, a mente livre de paixões é uma cidadela. O homem não tem lugar mais forte para onde possa se refugiar e ser para sempre inalcançável. Essa cidadela não é construída com tijolos e argamassa, mas com princípios, valores e treinamento mental. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, você reforça um muro. Cada vez que você age de acordo com seus valores, apesar da desaprovação, você treina um sentinela. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, mostra que essa construção é real. Ao praticar a atenção plena e a reavaliação cognitiva, as técnicas estoicas, fortalecemos as vias neurais que promovem a calma e o controle executivo, enfraquecendo as que disparam a reatividade emocional. Imagine que você recebe um e-mail agressivo de um colega de trabalho, criticando injustamente sua contribuição para um projeto. A reação instintiva é sentir-se atacado, com raiva, e responder imediatamente. Isso é permitir que o inimigo rompa os portões. A prática da cidadela interior é respirar fundo, fechar o e-mail e se retirar para dentro de si. Lá dentro, você analisa o fato com lógica e a crítica é válida? Há algo que posso aprender? Ou é apenas a frustração do outro projetada em mim? Ao fazer isso, você não está reprimindo a emoção, está processando-a de dentro da sua fortaleza, onde você está seguro e no comando. Só então você decide, com calma e sabedoria, como e se vai responder. Comece a construir sua cidadela hoje. Identifique um gatilho comum que te faz buscar aprovação ou reagir mal à crítica. Pode ser um comentário de um familiar ou um post em rede social. Da próxima vez que acontecer, visualize-se recuando para dentro da sua fortaleza mental. Dê a si mesmo um minuto de silêncio antes de qualquer reação. Esse pequeno espaço de tempo é onde a sua liberdade começa a ser construída. Quarto princípio: da natureza da opinião alheia e fumaça ao vento. Para nos libertarmos da necessidade de aprovação, precisamos primeiro desconstruir o objeto do nosso desejo. Precisamos entender o que realmente é a opinião dos outros. E os estoicos nos oferecem uma perspectiva brutalmente honesta e libertadora de, na maior parte do tempo, a opinião alheia é inconsistente, desinformada, baseada em emoções passageiras e, em última análise, insignificante para a nossa vida interior. É como fumaça, parece densa por um momento, mas logo se dissipa no ar sem deixar vestígios. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a futilidade de buscar o louvor de pessoas que nem sequer respeitamos. Ele escreveu: sempre me espanta, amamos a nós mesmos mais do que a todas as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Olhe para a mente deles, para o que eles evitam e o que perseguem.
E como as areias que se acumulam cobrem as areias anteriores, assim na vida os eventos anteriores são rapidamente cobertos pelos que vêm depois. Pense na natureza transitória da fama e da desgraça pública. Alguém é celebrado como herói em uma semana e vilificado na seguinte, muitas vezes com base nas mesmas informações, apenas reinterpretadas pela maré da opinião pública. O cérebro humano é propenso a vieses cognitivos, como o viés de confirmação, só vemos o que confirma nossas crenças, e o efeito de halo, se gostamos de alguém, achamos que tudo nele é bom. As opiniões que tanto valorizamos são, na verdade, um reflexo dos preconceitos, inseguranças e do estado de humor de quem as emite, e não um reflexo fiel de quem somos. Imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento. No início, seu som é terrível. Um vizinho reclama. Um amigo faz uma piada. Se você basear seu valor nessas opiniões, você desistirá. Mas o estoico entende que a opinião do vizinho é baseada no seu desejo por silêncio. A do amigo, talvez em uma leve inveja ou apenas em uma brincadeira impensada. Nenhuma delas tem a ver com o seu processo, sua dedicação, seu sonho. A única coisa real é você e o instrumento, a prática diária, o progresso lento e constante. O resto é ruído. É fumaça. Para colocar isso em prática, faça um exercício de desvalorização. Quando se sentir afetado pela opinião de alguém, pergunte-se: essa pessoa conhece meus valores mais profundos? Ela conhece minhas intenções? Sua opinião sobre este assunto é bem informada e racional? Em 1 ano, ou em 5, essa opinião ainda importará? Ao questionar a validade e a relevância da opinião, você retira o poder que ela tem sobre você. Você começa a tratá-la como ela realmente é, transitória e externa, como uma nuvem passageira no céu da sua consciência. Quinto princípio: transforme insultos em informação ou em nada. A crítica e o insulto são testes de fogo para nossa fortaleza interior. Nossa reação automática é dor, raiva e defensividade. O estoicismo nos oferece uma abordagem radicalmente diferente em tratar a crítica não como um ataque pessoal, mas como um dado a ser processado com lógica e desapego. Um insulto só tem poder se você concordar com ele, se você permitir que ele penetre sua cidadela. Epicteto ensinava uma estratégia de 2 etapas. Primeiro, questione a premissa. Ele dizia: se alguém te disser que uma certa pessoa falou mal de ti, não te defendas contra o que foi dito. Em vez disso, responde: ele deve desconhecer meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas este só ponto. Essa resposta, cheia de ironia e autoconfiança, desarma o ataque. Segundo, analise o conteúdo. Ele também dizia: se a crítica for verdadeira, corrija-se. Se for falsa, ria dela. Essa abordagem é uma forma de reavaliação cognitiva. Em vez de permitir que a amígdala, o centro do medo no cérebro, dispare uma resposta de luta ou fuga, você ativa o córtex pré-frontal para analisar a informação. Isso transforma uma ameaça emocional em um quebra-cabeça lógico. A dor do insulto é o alarme de incêndio, a análise estoica é o bombeiro que verifica se há fogo real ou apenas fumaça. Imagine que um colega diz: você é muito lento para entregar seus relatórios. A reação primária é se ofender em quem ele pensa que é. Ele não vê o quanto eu trabalho? A abordagem estoica é pausar e analisar. Pergunta 1: há alguma verdade nisso? Talvez você perceba que, de fato, seu perfeccionismo está atrasando as entregas. O insulto, então, se torna um feedback valioso para seu crescimento. Você pode agradecer, mesmo que mentalmente, e trabalhar para ser mais eficiente. Pergunta 2: isso é completamente falso? Talvez você saiba que seus relatórios demoram porque são os mais completos e precisos. Nesse caso, a opinião do colega é baseada em ignorância. Você pode ignorá-la, ou esclarecer calmamente: eu priorizo a precisão sobre a velocidade. Em ambos os casos, você mantém o controle. Comece a praticar com críticas menores.
Quando alguém discordar de você em uma conversa ou fizer um comentário ligeiramente negativo, resista ao impulso de se defender imediatamente. Em vez disso, respire e diga para si mesmo: e isso é uma informação. Analise-a friamente. É útil? É verdade? Qual a intenção por trás dela? Ao fazer isso, você treina sua mente para não ser um alvo reativo, mas um processador de dados calmo e resiliente. Você transforma veneno em remédio, ou simplesmente o reconhece como água suja e o descarta. Sexto princípio: escolha seu público de um. Uma das maneiras mais eficazes de parar de buscar a aprovação da multidão é escolher uma única pessoa, real ou idealizada, cuja aprovação você realmente valorize. Os estoicos praticavam isso imaginando que um grande sábio ou mentor estava sempre os observando. Para eles, poderia ser Sócrates, Catão ou Zenão, o fundador do estoicismo. A pergunta que guiava suas ações não era o que as pessoas vão pensar, mas sim o que meu mentor faria nesta situação? Ele aprovaria a minha escolha? Sêneca aconselhava seu amigo Lucílio: devemos escolher um homem bom e tê-lo sempre diante de nossos olhos, para que vivamos como se ele estivesse nos observando e façamos tudo como se ele pudesse ver. Esta prática cria um padrão de excelência interno e estável. Em vez de se adaptar a uma plateia em constante mudança, você se alinha a um ideal consistente e virtuoso. Psicologicamente, isso funciona como um oprime ou de comportamento. Ao evocar a imagem de um mentor, ativamos em nosso cérebro as representações neurais associadas a ele: sabedoria, coragem, integridade. Isso nos predispõe a agir de acordo com essas qualidades. É uma forma de automentoria, um diálogo interno que eleva nosso padrão de conduta muito acima do que a pressão social exigiria. Pense em alguém que você admira profundamente. Pode ser uma figura histórica como Marco Aurélio, um líder como Nelson Mandela, um membro da sua família, ou até mesmo uma versão idealizada de si mesmo no futuro e o seu eu sábio. Agora, imagine que você está diante de uma decisão difícil no trabalho, onde a opção fácil e popular vai contra seus valores. A pressão dos colegas é enorme. Em vez de ceder, você se pergunta: do que meu avô, meu mentor, meu eu sábio pensaria disso? Ele se orgulharia de mim se eu escolhesse o caminho fácil? Essa simples pergunta muda o foco do medo da desaprovação externa para o desejo de ser digno da aprovação interna, representada por essa figura. Para aplicar isso, defina hoje quem é o seu público de um. Escreva o nome dessa pessoa ou descreva as qualidades do seu eu ideal. Coloque em um lugar visível. Antes de tomar uma decisão importante ou quando se sentir tentado a agir apenas para agradar, pare por um momento e consulte mentalmente esse observador. Essa prática não apenas te libertará da tirania da opinião pública, mas também te guiará consistentemente em direção à sua melhor versão. Sétimo princípio: vá à prática do desconforto voluntário. Para sermos inabaláveis diante da desaprovação, precisamos treinar nossa resiliência a ela. Os estoicos faziam isso através do desconforto voluntário, premeditatio malorum. Eles periodicamente se expunham a pequenas doses de dificuldades, como dormir no chão, comer refeições simples ou usar roupas velhas, não para se punir, mas para se fortalecerem. O objetivo era duplo: apreciar mais o que tinham e perceber que podiam suportar muito mais do que imaginavam. Isso se aplica perfeitamente ao desconforto social. Sêneca dizia: reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a comida mais escassa e barata, com roupas rústicas e ásperas, dizendo a si mesmo: é esta a condição que eu temia? Podemos adaptar isso para o medo do julgamento: é esta a opinião que eu temia? Ao nos expormos intencionalmente a pequenas doses de julgamento, nós desensibilizamos nosso sistema nervoso a ele. Esta é a base da terapia de exposição, usada para tratar fobias e ansiedade social. Ao enfrentar gradualmente o que tememos, nosso cérebro aprende que a ameaça percebida é muito maior do que a ameaça real. A resposta de medo da amígdala diminui, e nós nos tornamos ou vacinados ou contra o pânico social. Como seria o desconforto social voluntário? Comece pequeno.
Use uma combinação de roupas que você gosta, mas que acha que os outros podem julgar estranha. Vá a um café e leia um livro sozinho, sem a proteção do celular. Em uma reunião, faça uma pergunta que você acha que pode ser boba, mas que é genuína. O objetivo não é ser desagradável ou chamar a atenção, mas sim experimentar o sentimento de possível desaprovação e perceber que você sobrevive. Na verdade, você nem sequer será notado na maioria das vezes. Um exemplo prático: você tem medo de falar em público por medo do que vão pensar. Em vez de evitar, comece pequeno. Grave um vídeo de si mesmo falando sobre um tópico. Depois, mostre para um amigo de confiança. Depois, faça um comentário ou uma pergunta em uma reunião de poucas pessoas. Cada passo é uma pequena exposição ao desconforto. Você vai perceber que o coração acelera, as mãos suam, mas depois, e nada acontece. O mundo não acaba. E a cada vez, o medo diminui e sua confiança aumenta. Escolha um pequeno ato de desconforto social para praticar esta semana. Algo que te tire minimamente da sua zona de conforto. Observe a sensação de medo antes, durante e o alívio depois. Ao fazer isso, você não está apenas aprendendo a lidar com o julgamento, está provando a si mesmo, de forma visceral, que sua paz não depende da aprovação de ninguém. Oitavo princípio: reputação versus caráter. A sociedade moderna nos ensina a obcecar com a nossa reputação. A reputação é o que os outros pensam de nós. É a nossa imagem, nossa marca pessoal, nossos seguidores nas redes sociais. O estoicismo nos ensina a ignorar a reputação e a focar obsessivamente em algo muito mais importante: o nosso caráter. O caráter é quem nós realmente somos quando ninguém está olhando. É a soma de nossas virtudes, nossos valores, nossa integridade. Epicteto foi claro sobre essa distinção: a reputação é fumaça, o caráter é pedra. A reputação está fora do nosso controle. Lembra da dicotomia do controle? Ela pode ser destruída por um boato, uma mentira, uma má interpretação. O caráter, por outro lado, está inteiramente sob nosso controle. É forjado por nossas escolhas diárias. Buscar reputação é construir sua casa na areia. Cultivar o caráter é construí-la sobre a rocha. O foco excessivo na reputação ativa o que os psicólogos chamam de motivação extrínseca. Fazemos as coisas para obter uma recompensa externa, de elogios, likes, promoções. Isso pode levar a um bom desempenho, mas raramente leva à satisfação e ao bem-estar. O foco no caráter cultiva a motivação intrínseca. Fazemos as coisas porque elas estão alinhadas com quem queremos ser. Isso está diretamente ligado a um senso mais profundo de propósito e felicidade. Imagine dois profissionais. O primeiro, focado na reputação, escolhe projetos que dão visibilidade, mesmo que não sejam os mais importantes. Ele bajula os superiores, fala o que as pessoas querem ouvir e se preocupa mais com a aparência do seu trabalho do que com a sua substância. Ele pode até ser promovido, mas vive em constante ansiedade, com medo de ser o descoberto. O segundo, focado no caráter, escolhe projetos que o desafiam e que têm um impacto real. Ele é honesto, mesmo que isso signifique dar notícias difíceis. Ele se dedica a fazer o melhor trabalho possível, independentemente de quem levará o crédito. Sua paz interior não depende de bônus ou elogios. Ele dorme bem à noite. Qual deles você quer ser? A aplicação prática é uma mudança de questionamento. Em cada situação, em vez de perguntar o que fará com que eu pareça bem aos olhos dos outros, pergunte-se qual ação aqui reflete o tipo de pessoa que eu quero ser. Em vez de polir seu perfil no LinkedIn, trabalhe em ser um colega mais prestativo. Em vez de planejar o post perfeito, use esse tempo para ligar para um amigo que precisa de apoio. Foque na substância, não na sombra. O paradoxo é que um caráter forte, a longo prazo, muitas vezes acaba por construir a reputação mais sólida e duradoura. Nono princípio: a visão do alto.
Quando estamos imersos em nossas preocupações diárias, um comentário negativo ou um olhar de desaprovação pode parecer o fim do mundo. Nossa perspectiva se encolhe, e o problema ocupa todo o nosso campo de visão. Os estoicos praticavam um exercício mental para combater isso, conhecido como a visão do alto ou a visão de Platão. Consiste em usar a imaginação para se elevar acima da sua situação imediata e ver a si mesmo e seus problemas de uma perspectiva cósmica. Marco Aurélio usava essa técnica para acalmar sua mente ansiosa de imperador. Ele instruía a si mesmo: pensa no universo inteiro, e na tua pequeníssima parte nele. Podes desprezar muitas das coisas que te perturbam, pois elas existem inteiramente na tua imaginação. Expande a tua mente e contempla a imensidão do tempo passado e futuro, e observa quão frágil é tudo isto. Este exercício tem um efeito neurológico profundo. Ele desloca a atividade cerebral da amígdala, reativa e egocêntrica, para o córtex pré-frontal, mais abstrato e analítico. Gera uma sensação de admiração suave, que estudos mostram estar correlacionada com a diminuição do estresse, aumento do bem-estar e sentimentos de conexão com algo maior que nós mesmos. Basicamente, ele nos lembra que nossos problemas, incluindo o que fulano pensa de nós, são muito, muito pequenos no grande esquema das coisas. Imagine que você está ansioso com uma festa no fim de semana, preocupado em como as pessoas vão te julgar, se sua roupa está boa, se você vai dizer a coisa certa. Agora, faça o exercício. Feche os olhos. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, vendo a si mesmo no seu quarto. Suba mais alto, vendo sua casa, sua rua, seu bairro. Continue subindo, vendo sua cidade como um conjunto de luzes, seu estado, seu país como uma mancha no continente. Veja o planeta Terra, uma esfera azul e branca girando silenciosamente no espaço. Veja o Sistema Solar, a Via Láctea, com seus bilhões de estrelas. E agora, dessa vastidão silenciosa e eterna, tente localizar aquela sua preocupação com a festa. Ela desaparece. Torna-se pó. Pratique a visão do alto sempre que se sentir sobrecarregado pela pressão social. Você não precisa fazer a meditação completa. Basta olhar para o céu noturno, ou para uma foto da Terra vista do espaço, ou simplesmente se perguntar: daqui a 100 anos, isso importará? Essa mudança de escala não é para invalidar seus sentimentos, mas para colocá-los em uma perspectiva libertadora. Ela te liberta da tirania do momento presente e te conecta com a imensidão da existência. 10º princípio: lembre-se da morte, memento mori. De todos os niveladores, de todas as ferramentas para dissolver o ego e a preocupação com trivialidades, nenhuma é mais poderosa do que a contemplação da nossa própria mortalidade. A prática do memento mori, lembre-se de que você é mortal, está no coração do estoicismo. Não como uma fonte de morbidez, mas como um catalisador para viver uma vida autêntica e urgente. Se o nosso tempo é finito e incerto, por que desperdiçá-lo vivendo de acordo com o roteiro de outras pessoas? Sêneca escreveu: e não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente, e nos foi dada generosamente para a realização das maiores coisas, se a investirmos bem. E o que poderia ser um desperdício maior do que sacrificar nossa paz e autenticidade pela opinião fugaz de pessoas que, assim como nós, também são mortais e logo serão esquecidas? A psicologia existencial e a teoria do gerenciamento do terror, Terror Management Theory, mostram que a consciência da morte pode nos motivar a buscar um significado mais profundo e a aderir mais fortemente aos nossos valores. Quando confrontados com a finitude, o desejo por aprovação social superficial perde sua força. O que ganha importância é o legado, a contribuição, a qualidade das nossas relações e a integridade com que vivemos. Imagine que você está no seu leito de morte. Olhando para trás, para a sua vida. O que você se arrependeria? De não ter conseguido aquela promoção que te daria um título mais pomposo para impressionar os outros?
Ou de não ter passado mais tempo com sua família, de não ter viajado para aquele lugar que sonhava, de não ter escrito aquele livro, de não ter dito o eu te amo mais vezes, tudo por medo do que os outros pensariam? A perspectiva da morte é um filtro poderoso que separa o que é essencial do que é trivial. A aprovação dos outros cai, invariavelmente, na categoria do trivial. Para aplicar o memento mori, você não precisa ser sombrio. Pode ser um lembrete sutil. Tenha uma pequena caveira na sua mesa, como alguns estoicos faziam. Use um aplicativo que te lembre da sua mortalidade. Ou simplesmente, todas as manhãs, ao acordar, diga a si mesmo: eu posso não ter o dia de amanhã. Portanto, hoje, eu vou viver com coragem, propósito e não vou gastar um segundo de energia preciosa me preocupando com o que não importa. Esse lembrete não te fará triste, ele te fará vivo e livre. 11º princípio: o valor do silêncio e da ação. Em um mundo que valoriza a autopromoção constante, o barulho e a visibilidade, o estoicismo nos oferece um antídoto radical: o poder do silêncio e a primazia da ação sobre a palavra. A necessidade de aprovação muitas vezes nos leva a falar demais, para explicar, para justificar, para impressionar. Tornamo-nos ansiosos para mostrar o quão inteligentes, engraçados ou bem-sucedidos somos. Os estoicos viam isso como um sinal de fraqueza e insegurança. Epicteto aconselhava seus alunos de forma direta em que o silêncio seja o seu principal objetivo, diga apenas o que é necessário, e em poucas palavras. E raramente, quando a ocasião exigir, fale, mas não sobre assuntos triviais. Acima de tudo, não fale sobre pessoas, elogiando-as, culpando-as ou comparando-as. Ele também disse: e não explique sua filosofia. Incorpore-a. Deixe que suas ações falem por você. Neurologicamente, falar sobre nossas intenções pode ser contraproducente. Ao anunciar uma meta, nosso cérebro pode obter uma satisfação prematura, liberando dopamina como se já tivéssemos realizado a ação, o que diminui a motivação para realmente executá-la. O silêncio, por outro lado, acumula a atenção necessária para a ação. Ele demonstra uma confiança serena. A pessoa que não precisa anunciar seus planos é aquela que está ocupada demais em executá-los. Imagine duas pessoas que decidem correr uma maratona. A primeira posta sobre isso em todas as redes sociais, compra todas as roupas de marca, fala constantemente sobre seu plano de treinamento. Ela busca a validação e a admiração dos outros em cada passo. A segunda pessoa simplesmente começa a treinar. Acorda cedo, corre, aumenta a distância, em silêncio, dia após dia. A primeira pessoa está performando para uma plateia. A segunda está construindo disciplina e resistência. Se ambas completarem a maratona, a conquista da segunda será mais profunda e pessoal. Se a primeira desistir, a humilhação será pública. A segunda, se desistir, apenas ajustará seu plano, longe dos olhos do mundo. Comece a praticar o silêncio estratégico. Da próxima vez que você tiver um novo objetivo ou projeto, resista à vontade de anunciá-lo a todos. Trabalhe nele em silêncio. Deixe que os resultados falem por si mesmos. Em conversas, pratique ouvir mais do que falar. Responda em vez de reagir. Você descobrirá uma nova forma de poder, o poder daquele que é tão seguro de seu caminho que não precisa do aplauso da multidão para continuar caminhando. 12º princípio: defina seus próprios padrões de sucesso. Nossa sociedade nos oferece um cardápio limitado e bem definido de sucesso e riqueza, fama, poder, status. Somos condicionados desde cedo a medir nosso valor com base nessas métricas externas. A busca pela aprovação é, em grande parte, uma tentativa de pontuar bem nesse placar social. O estoicismo nos liberta dessa competição ao nos ensinar a criar nosso próprio placar, nosso próprio conjunto de métricas, baseado em nosso caráter e em nossos valores. Sêneca, apesar de ser imensamente rico, alertava contra a armadilha de medir a vida pelos padrões dos outros, e não olhemos para quão muitos estão atrás de nós, mas para quantos estão à nossa frente.
Você mede a si mesmo pelo seu vizinho, e a inveja distorce sua visão. O único padrão de medida válido para um estoico é interno: eu fui melhor hoje do que ontem? Agi com mais sabedoria, coragem, justiça e temperança? Essa ideia é o que o famoso investidor Warren Buffett chama de o placar interno versus placar externo. Ele diz: e a grande questão sobre como as pessoas se comportarão é se elas têm um placar interno ou um placar externo. É mais feliz ter um placar interno. Eu sempre pergunto: você preferiria ser o maior amante do mundo, mas ser conhecido como o pior, ou ser o pior amante do mundo, mas ser conhecido como o melhor? A resposta revela onde está sua verdadeira fonte de validação. Imagine que você é um artista. O placar externo mede o sucesso pelo número de obras vendidas, pelas críticas em grandes jornais, pelos convites para exposições badaladas. É uma montanha-russa de euforia e desespero. O placar interno estoico mede o sucesso de forma diferente. Hoje, eu me esforcei para dominar minha técnica. Eu fui honesto em minha expressão? Eu tive a coragem de criar algo que é verdadeiro para mim, mesmo que ninguém compre ou entenda. Um artista guiado pelo placar interno pode não se tornar famoso, mas continuará criando com paixão e integridade, encontrando alegria no processo, não no resultado. Tire um tempo para definir seu próprio placar. Esqueça o que seus pais, seus amigos ou a sociedade esperam de você. Pegue um papel e escreva o que uma vida bem-sucedida significa para você. Seja específico. Talvez signifique ter tempo para ler, cultivar relacionamentos profundos, aprender uma nova habilidade, contribuir para a sua comunidade, manter a paz de espírito. Reveja essa lista regularmente. E comece a tomar decisões que te façam pontuar bem no seu jogo, não no dos outros. 13º princípio: seja indiferente às coisas indiferentes. Uma das ideias mais incompreendidas e poderosas do estoicismo é a classificação das coisas da vida. Para eles, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. A única coisa verdadeiramente má é o vício, o oposto da virtude. Todo o resto, saúde, riqueza, dor, prazer, reputação, e sim, a aprovação ou desaprovação dos outros, pertence a uma terceira categoria, os indiferentes. Isso não significa que eles não se importavam com essas coisas. Eles distinguiam entre os indiferentes preferidos, ou como saúde e boa reputação, e os indiferentes não preferidos, ou como doença e má reputação. Você pode e deve preferir ter uma boa reputação. Mas o seu bem-estar, sua felicidade fundamental, não deve depender disso. A aprovação é um bônus, não um requisito. É como a cereja do bolo, não o bolo em si. Marco Aurélio se lembrava constantemente disso: e não permitas que o futuro te perturbe. Hás de encará-lo, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. O que não torna um homem pior, como poderia tornar sua vida pior? Se a opinião de alguém não te torna uma pessoa menos corajosa, justa ou sábia, então ela não pode, fundamentalmente, te prejudicar. Essa mentalidade cria um bufeiro emocional. Quando recebemos um elogio, um indiferente preferido, nós o aceitamos com gratidão, mas sem euforia. Sabemos que ele é externo e passageiro. Quando recebemos uma crítica, um indiferente não preferido, nós a sentimos, mas sem desespero. Sabemos que ela não toca nosso núcleo, nosso caráter. Essa indiferença cultivada é a fonte de um equilíbrio emocional extraordinário. Pense no mercado de ações. Um investidor inexperiente entra em pânico quando suas ações caem, desespero, e fica eufórico quando elas sobem, ganância. Um investidor sábio, como um estoico, entende a volatilidade. Ele prefere que o mercado suba, mas sua estratégia e sua paz de espírito não são destruídas pela queda. Ele joga o jogo longo. A aprovação social é o mercado de ações da nossa autoestima. Ser indiferente é ser o investidor sábio, que não se deixa levar pelas flutuações diárias, pois seu patrimônio real e seu caráter está investido em ativos muito mais seguros. Para praticar,
comece a rotular mentalmente os eventos. Quando alguém te elogiar, pense em agradável, mas um indiferente preferido. Quando alguém te criticar, pense em desagradável, mas um indiferente não preferido. Essa rotulação constante treina seu cérebro a não dar a esses eventos externos o poder de definir seu estado interior. Você se torna livre para agir corretamente, independentemente de aplausos ou vaias. 14º princípio: compaixão por aqueles que julgam. Quando alguém nos julga ou nos critica, nossa reação natural é a raiva ou a mágoa. Sentimos-nos injustiçados. O estoicismo nos propõe uma inversão de perspectiva, e em vez de raiva, sinta compaixão. Em vez de se sentir uma vítima, tente entender a origem do julgamento no outro. Os estoicos acreditavam que ninguém erra ou age mal voluntariamente, e eles o fazem por ignorância, por não saberem o que é melhor. Marco Aurélio dedicou grande parte de suas meditações a essa prática. Ele começava seus dias se preparando para encontrar pessoas difíceis, dizendo a si mesmo, quando acordar de manhã, diga a si mesmo, as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Essa não era uma declaração de superioridade, mas um ato de preparação para a compaixão. Ele entendia que o julgamento de uma pessoa diz mais sobre ela e suas dores, suas inseguranças, sua visão de mundo e do que sobre você. Essa visão é apoiada pela psicologia moderna. Pessoas que julgam excessivamente os outros muitas vezes sofrem de baixa autoestima e usam a crítica como um mecanismo de defesa para se sentirem superiores, projeção. Pessoas felizes e seguras de si raramente sentem a necessidade de diminuir os outros. O julgamento é, frequentemente, um grito de socorro disfarçado. Imagine que você está em uma fila e alguém te empurra e te xinga sem motivo aparente. Sua primeira reação é raiva. Mas então você descobre que aquela pessoa acabou de receber a notícia de que um familiar está gravemente doente no hospital. Sua raiva se transformaria instantaneamente em compaixão, certo? O estoico nos convida a assumir que sempre existe uma notícia ruim ou por trás do comportamento negativo de alguém, de uma dor, um medo, uma ignorância que não podemos ver. Quando for alvo de um julgamento, em vez de focar na sua dor, tente se perguntar, com genuína curiosidade, do que deve estar acontecendo na vida dessa pessoa para que ela precise agir assim. Que medo ou insegurança está alimentando esse comportamento? Você não precisa desculpar a ação, mas ao entendê-la, você a despersonaliza. O ataque deixa de ser sobre você e se torna um sintoma da condição do outro. Isso não apenas preserva a sua paz, mas também abre a porta para uma resposta mais sábia e compassiva, em vez de uma reação defensiva. É o ápice da força emocional responder ao ódio com uma forma de piedade e compreensão. 15º princípio: do amor fati e ame o que acontece. Chegamos ao princípio mais elevado e, talvez, o mais desafiador do estoicismo, do amor fati, o amor ao destino. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma aceitação alegre e afirmativa de tudo o que a vida nos traz, e o bom, o mal, o feio. Isso inclui as opiniões dos outros. Amar o destino significa não apenas tolerar a crítica ou a desaprovação, mas abraçá-la como parte necessária do tecido da sua vida, uma oportunidade para praticar a virtude. Friedrich Nietzsche, que foi profundamente influenciado pelos estoicos, resumiu a fórmula para a grandeza humana como amor fati, que não se queira nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, menos ainda dissimulá-lo e mais amá-lo. Para um estoico, tudo o que acontece é matéria-prima para a sabedoria, a coragem e a resiliência. A neurociência sugere que a aceitação radical pode ser mais eficaz para o bem-estar do que a resistência constante. Lutar contra a realidade cria um ciclo de estresse crônico. Aceitar o que não podemos mudar libera recursos mentais para focar no que podemos. Amar o que acontece é o passo final de encontrar beleza e propósito até mesmo nas dificuldades. Imagine que você foi demitido. A desaprovação da sociedade é palpável.
Você se sente um fracasso. A reação normal é resistir, e isso não deveria ter acontecido. É injusto. A aceitação estoica é: ok, isso aconteceu. Está fora do meu controle agora. O que eu posso controlar é minha resposta. O amor fati vai além. É dizer: isso aconteceu, e eu amo que tenha acontecido. Esta é a minha chance de reavaliar minha carreira, de aprender resiliência, de provar meu caráter a mim mesmo. Este obstáculo é o meu caminho. O mesmo se aplica ao julgamento. Alguém te critica injustamente? Amor fati. Eu amo que isso aconteceu, porque me dá a oportunidade perfeita para praticar a indiferença, a compaixão e a focar no meu juiz interno. A aplicação do amor fati é uma mudança de mentalidade diária. Diante de qualquer evento, especialmente os negativos, em vez de perguntar o porquê eu, pergunte o como posso usar isso. Transforme cada pedra no seu caminho em um degrau. Cada opinião negativa, cada julgamento, cada momento de desaprovação não é um ataque à sua identidade, mas um convite do universo para você se tornar mais forte, mais sábio, mais livre. É o teste final. Se você conseguir amar tudo o que lhe acontece, incluindo a percepção que os outros têm de você, então você não será apenas inabalável. Você será verdadeiramente invencível. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas, na verdade, este é o ponto de partida. O verdadeiro começo da sua liberdade. Ao longo desta hora, não apenas exploramos 15 princípios estoicos, nós desvendamos um mapa para a redescoberta da sua soberania pessoal. A mensagem central que ecoa através de cada lição, de Marco Aurélio nas trincheiras a Sêneca em sua vila, é uma verdade simples e revolucionária, e a fonte da sua tranquilidade e do seu valor não está lá fora. Nunca esteve. Ela reside dentro de você, na cidadela impenetrável da sua mente, aguardando para ser descoberta, fortificada e habitada. Nós aprendemos a separar o que podemos controlar do que não podemos, a dar ouvidos apenas ao nosso juiz interno, a tratar as opiniões alheias como fumaça ao vento. Aprendemos a ver a crítica não como um ataque, mas como informação, e o elogio não como um troféu, mas como um bônus indiferente. Vimos que o caráter supera a reputação, que a visão do alto nos dá perspectiva e que a lembrança da morte nos dá urgência para viver autenticamente. Aplicar estes princípios não é um truque de mágica. É um treinamento. É uma prática diária, como fortalecer um músculo. No início, pode ser desconfortável. Você sentirá a antiga programação te puxando de volta, a ânsia pelo like, o medo do olhar de reprovação. Mas a cada vez que você escolher pausar em vez de reagir, a cada vez que você escolher seus valores em vez da aprovação, a cada vez que você se retirar para sua fortaleza interior para analisar uma situação com calma, você estará reforçando os muros. Você estará se tornando mais livre. O prêmio por este esforço não é uma vida sem problemas ou sem pessoas que te julguem. O prêmio é muito maior. É uma vida onde sua paz de espírito deixa de ser uma refém das circunstâncias. É a energia que retorna para você, uma vez que não é mais desperdiçada na performance infinita de agradar. É a clareza para tomar decisões que te honram. É a resiliência para enfrentar não apenas um comentário maldoso, mas todas as tempestades que a vida inevitavelmente trará. É a alegria silenciosa e profunda de ser, finalmente, fiel a si mesmo. No início do nosso encontro, eu te convidei a fazer um compromisso, escrevendo nos comentários: "E minha paz não é negociável." Foi a sua declaração de intenção. Agora, ao final desta jornada, eu te convido a um novo ato, uma afirmação de poder. Desça até os comentários novamente e declare, para o mundo e, mais importante, para si mesmo: "Eu sou o autor da minha história." Escreva isso e sinta a verdade nessas palavras. Você não é um personagem secundário na vida de outra pessoa. Você não é uma marionete cujas cordas são puxadas pela opinião pública. Você segura a caneta. Você escreve os capítulos. Você decide os temas, os valores e o final.
Lembre-se da pergunta que fizemos no início: quem você seria se ninguém pudesse te julgar? A resposta para essa pergunta não precisa ser uma fantasia distante. Ela pode ser a sua realidade. O estoicismo não te dá um novo eu, ele te ajuda a remover as camadas de medo e condicionamento que escondem o seu verdadeiro eu. Você não é uma folha ao vento, sujeito a cada sopro de opinião. Você é a montanha, sólida, enraizada, observando as nuvens passarem. Você não é um navio à deriva, jogado de um lado para o outro pelas ondas do julgamento. Você é o capitão, com a mão firme no leme, navegando em direção ao seu próprio norte, guiado pelas estrelas dos seus valores. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e eles não eram deuses. Eram homens que lutaram com as mesmas inseguranças, medos e pressões que nós. A sabedoria que eles nos deixaram não é um dogma para ser adorado, mas uma ferramenta para ser usada. Uma espada para cortar as correntes da ansiedade. Um escudo para proteger sua paz. O maior poder que você possui, o único poder que realmente importa, é a liberdade de escolher como você interpreta os eventos. A liberdade de escolher onde focar sua atenção. A liberdade de escolher a quem você dará o poder de te validar. Não entregue essa liberdade a ninguém. Ela é sua por direito de nascença. Sua vida não é um ensaio. A peça é agora. E o papel principal é seu. Sempre foi. Se esta conversa profunda ressoou com você e te trouxe valor, considere se inscrever no canal para mais jornadas como esta. Deixe seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. E compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que pode se beneficiar desta filosofia libertadora. Obrigado por dedicar seu tempo e sua atenção. Mantenha-se forte. Mantenha-se sereno. Até a próxima.